Hey student, are you good today? Yes? Excellent. So, let's start our class now about writing. Vamos começar aí a nossa aula sobre escrita. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escrita no inglês. Como que é, o que tem de diferente no português. Então, nós vamos aprender um básico aí sobre escrita para a gente já dar continuidade e evoluir mais, né, no inglês. Afinal de contas, a gente já está sabendo bastante coisa. Now, this is our class number 5. Já é a nossa aula número 5. Então, você já não pode mais falar que não sabe nada de inglês, right? Então, precisamos saber um pouquinho de escrita. E aí, nós temos algumas coisinhas que eu trouxe aqui pra gente conversar, que é um básico sobre escrita. Primeira coisa, então, writing, escrita, ok? Eu coloquei aqui sobre capital letter, lowercase letter. Capital letter é a letra maiúscula. E a letra maiúscula nós vamos utilizar no inglês igual no português, tá? Nós vamos utilizar para início de frase, né? Início de frase, início de parágrafo. E também para os proper nouns. O que são proper nouns? São os substantivos próprios. Nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de marca, tá? Então, nome próprio nós escrevemos com letra maiúscula, tá? E aqui no caso do inglês, o pronome I, eu, a gente também sempre escreve com capital letter, letra maiúscula, ok? E lowercase letters, nós vamos utilizar para todos os outros casos, né? Para todos os outros substantivos. Então, para os common nouns, os substantivos comuns, a gente vai utilizar aí as lowercase letters, as letras minúsculas. E também meio de frase, final de frase, ok? Então, isso é igual no português. Letra maiúscula, capital letter, proper nouns. Substantivos próprios, nomes próprios. E início de frase. Lowercase letter, letra minúscula, vamos usar para os common nouns, substantivos comuns, nome de objeto, nome de animal, adjetivo, né, coisa que dá característica, enfim. E também meio final de frase, né, quando não estiver no início da frase. E a gente tem uma exceção aqui, que é o pronome I, eu. I é sempre escrito com capital letter, letra maiúscula, ok? Então, nisso é parecido com o português, igual no português, né? Tirando aí a questão do pronome I. Pontuação, punctuation. Punctuation também é bem parecido com o português, tá? Então, a pontuação no inglês é bem semelhante à do português. Nós utilizamos os mesmos pontos, né? A mesma pontuação. Então, a gente tem ponto final, vírgula, exclamação, ponto de interrogação, do mesmo jeito. E utilizamos nas mesmas regras, né? Então, ponto final, ponto na uma frase comum, frase afirmativa, frase negativa, vamos usar ponto final. Numa frase em que eu quero exclamar algo, né? Por exemplo, se eu falo assim, she is beautiful, ela é bonita, ponto final. Agora, se eu quero colocar mais ênfase nessa frase, she is so beautiful, ela é tão bonita, aí a gente pode usar um ponto de exclamação no final dessa frase, né? Já que eu estou exclamando. No inglês é a mesma coisa. A gente também utiliza ponto de exclamação quando a gente quer mostrar que estamos exclamando, enfatizando algo. Ponto de interrogação para as perguntas. Então, não é porque no inglês a gente tem a informação, né, de ser pergunta já no início, como nós aprendemos nas aulas passadas, que a gente coloca o verbo no início da frase para mostrar que é uma pergunta, não quer dizer que a gente não vai colocar ponto de interrogação no final, né? Vamos sim, também temos o ponto de interrogação normalmente, ok? Então, coloquei aqui pra gente alguns
pontos para a gente saber os nomes deles em inglês, tá? Então, o ponto final, nós chamamos ele de period. Period é o ponto final, que, como eu disse, nós utilizamos do mesmo jeito para finalizar uma frase afirmativa, negativa, comum, tá? Vírgula, comma, comma, é a nossa vírgula aqui em inglês, que vamos utilizar basicamente do mesmo jeito também. A gente vai usar para separar nomes, né, para separar itens, quando a gente estiver falando de várias coisas, a gente separa por vírgula. Quando a gente quer separar ideias, quando a gente quer dar uma pausa numa frase, num texto, a gente utiliza a vírgula também. No inglês tem algumas peculiaridades, né, algumas coisas que são bem específicas do idioma, que a gente vai aprender mais para frente. Então, vão ter alguns casos que a gente vai falar, nesse caso a gente usa vírgula, nesse não usa vírgula, porque é algo específico do inglês, tá? Mas, de forma geral, utilizamos do mesmo jeito. É bem semelhante ao português. Exclamation mark, é o nosso ponto de exclamação, que a gente vai utilizar quando a gente quer exclamar, quando a gente quer enfatizar algo, né? Principalmente aí coisas bonitas, aí a gente utiliza aí um ponto de exclamação. Geralmente em texto a gente vê ponto de exclamação quando um personagem está xingando o outro, quando está falando alto, né? Então, nesses casos assim, a gente mostra para enfatizar com um ponto de exclamação. E no inglês é a mesma coisa. Temos aqui em seguida o question mark. Question mark, que nós já vimos quando nós aprendemos as frases interrogativas lá com o verbo to be, né? Então, nós utilizamos do mesmo jeito para finalizar uma pergunta, uma frase interrogativa, right? Então, esses são os pontos mais comuns. Mas nós temos outros, né? Então, nós temos os dois pontos, in English, column. Então, 2 pontos, que a gente utiliza antes de fala de alguém, né? Num diálogo, num texto. Quando a gente quer dar um exemplo, né? Vai falar alguns itens, aí a gente utiliza aí column. Do mesmo jeito no português. Semicolon, ponto vírgula, semicolon. Nós vamos utilizar aí quando a gente utiliza tópicos, né? Quando a gente vai falar alguma coisa em tópicos, aí a gente separa, né? A gente finaliza cada tópico com ponto e vírgula, porque o semicolon, ponto e vírgula, ele é usado para finalizar algo, mas mostrar que vem algo mais daquele mesmo tema. Então, finalizou, mas não finalizou. É basicamente isso, tanto no português quanto no inglês. Nós temos aí, em seguida, quotation mark, que são as aspas, quotation mark, e ele tem esse nome de quotation. Quotation é frase, fala. Então, ele tem esse nome justamente por isso, porque quando a gente quer mostrar que foi outra pessoa que falou, quando a gente quer citar, né, que é uma citação de alguém, a gente utiliza as aspas. Então, por isso que tem esse nome de quotation mark, que seria aí a marca de citação, se a gente fosse traduzir. O apóstrofo, que a gente viu também nas aulas passadas, que a gente utiliza muito no inglês. Então, em inglês chama apostrophe. Apostrophe. E é muito utilizado nas contrações, né? No português, a gente utiliza o apóstrofo em algumas abreviações, mas não é algo tão comum, mas no inglês a gente usa ele demais. Usa muito mesmo nas contrações. Nós temos aqui o hífen, hyphen, e a gente utiliza para separar algumas palavras. Não é tão comum no inglês o hífen quanto no português, então aqui é meio que contrário, mas tem algumas palavrinhas, alguns casos que a gente usa, hyphen. Temos aqui o travessão, dash, travessão, que no inglês a gente utiliza igual no português, em diálogos, histórias, quando a gente quer, antes de uma fala de uma personagem, de alguém, aí a gente usa o travessão. Brackets são aí os colchetes,
brackets. E, por último, parentheses. Parentheses, que são os parênteses, ok? Então, olha só, um exemplo aqui de palavra com TH no meio da palavra. Então, nós vamos colocar a ponta da língua no dente para conseguir falar esse TH. Parentheses, parentheses, ok? Treine com calma, que aos poucos vai saindo sim o som, ok? Então, sobre pontuação, é simples, porque é um básico bem parecido com o básico do português, né? Então, a princípio aqui não tem muitas regras, né? A gente vai ver algumas regrinhas específicas do inglês, da pontuação do inglês mais pra frente, mas é bem mais simples, tem muito menos regras do que no português, tá? E basicamente a utilização dos pontos são as mesmas, tá? Então a gente vai aprender aos poucos, melhorando a escrita, à medida que a gente for evoluindo no vocabulário, no estudo, ok? E para a gente finalizar, eu queria falar sobre acentuação. A acentuação me perguntam muito, meus alunos sempre questionam, teacher, no inglês não tem acento? Até agora eu não vi nenhuma palavra com acento. Então, no inglês tem e não tem acento. Como assim? No inglês mesmo, no idioma inglês, não tem palavra com acento. Não vamos ver palavras com acento, tá? Mas tem algumas palavras que a gente utiliza no inglês que tem acento, mas não são palavras de origem inglesa, são palavras de origem francesa. Tem algumas que nem tem acento, mas são de origem francesa também, mas as que a gente for ver que tiver acento, a gente vai ver, né? E eu vou até lembrar vocês que são de origem francesa, tá? Então, por isso que no inglês tem e não tem acento. Não tem palavras de origem inglesa com acento, mas no idioma a gente acaba utilizando algumas que são emprestadas do francês, né? Da mesma forma que a gente pega emprestado algumas palavras do inglês, né? Por exemplo, o lugar que a gente gosta de fazer compras, no shopping. Shopping é uma palavra em inglês que significa fazer compras, né? O nome do lugar em inglês chama shopping mall, shopping center, mas só shopping é fazer compras. E então a gente pegou a palavra emprestado e deu para o nome do lugar de, né, o nome que é o lugar que chama complexo de lojas, centro de lojas, a gente deu o nome de shopping. Então a gente aportuguesou uma palavra do inglês, a gente pegou emprestado, né? E aí no inglês tem isso também, tem algumas palavrinhas emprestadas do francês e aí elas têm acento, mas palavras de origem inglesa mesmo não tem acento. Uma outra coisa que não tem no inglês é o C cedilha, tá? Então não tem nenhum acento, acento agudo. As palavras que a gente vai ver que são emprestadas do francês que tem acento, são acento agudo, tá? Acento agudo. Acento circunflexo, né, que é o chapeuzinho. Minha mãe me ensinava assim, é o chapeuzinho do vovô. Então, o acento circunflexo, que é o acento chapeuzinho, não existe no inglês. O tio não existe no inglês. A crase não existe no inglês. Olha que bacana, que melhor, hein? Nossa, no inglês é cheio de regrinha de acentuação. No inglês não temos. E também não temos C cedilha, tá? Porque a cedilha, ela é como se fosse um acento, né? Ela é uma modificação da letra C. E no inglês a gente não tem essa modificação, então a gente só tem a letra C. Aí tem o C, tem S, SS, mas C cedilha nós não temos no inglês também, tá joia? Então eu trouxe esse assunto aqui para essa aula de hoje, para você saber algumas semelhanças e algumas diferenças entre o inglês e o português na escrita, e a gente acaba percebendo o quanto o inglês pode ser mais simples do que a gente imagina, né? Olha o tanto de regrinha que tem no português e eu já contei que não tem no inglês. Muito melhor, né? Então é para você ficar sabendo. Aos poucos a gente vai utilizar isso tudo dessa aula de hoje nas próximas aulas, na prática, ok? So, study a lot, take care, and see you in our next class. Bye bye!